Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Governo estuda a ampliação do Auxílio Brasil para mais 3 milhões de famílias. Levantamento sobre trabalho diz que o mundo vai demorar para recuperar empregos por causa da Covid. Economia chinesa cresce mais de 8% mesmo em ano de pandemia. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app. Um levantamento da ANP coloca o estado do Rio de Janeiro no topo do ranking da gasolina mais cara do Brasil pela 4ª semana seguida. O Pedro Paulo Filho tem os detalhes pra gente. Pedro, boa noite para você. Onde a gasolina está mais cara por aí, hein? Na Costa Verde do estado, Salsi. Uma boa noite para você, boa noite a todos. A pesquisa mostrou que a cidade de Angra dos Reis, no litoral sul do Rio, tem o litro do combustível mais caro do país, R$ 7,89. Isso fez com que os postos fluminenses também registrassem o preço médio mais caro do Brasil. 280 deles foram pesquisados. Aqui no Rio, o preço médio do litro da gasolina está a R$ 7,13. Em seguida, aparecem os estados do Acre, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Goiás. Já o Amapá tem o preço médio mais barato do país, R$ 5,85. Agora, abastecer com etanol está mais puxado nos postos do Rio Grande do Sul. A média por litro está em R$ 6,46, Salsi. Fica a dica aí para o pessoal, né? Obrigada, Pedro, pelas informações. E olha, os novos aumentos nos preços dos combustíveis serão investigados pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. O órgão vai apurar se houve abuso por parte da Petrobras e uma possível prática de concorrência desleal. A Petrobras divulgou nota em que reitera o compromisso com valores competitivos e equilíbrio com o mercado. A empresa também afirma que evita o repasse imediato das volatilidades do petróleo e das taxas de câmbio. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai apresentar às lideranças, agora em fevereiro, o projeto que cria um programa de estabilização do preço do petróleo. Então vamos a Brasília conversar com o Matheus Scavazini. Oi, Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Caso os líderes aprovem a ideia, o projeto será levado à votação em plenário. O texto foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos em dezembro e pretende amenizar o preço do barril de petróleo e conter a alta dos combustíveis. Entre as medidas estão a criação de uma política de preços e a apresentação de fontes de recursos para assegurar esses preços. Entre as possíveis fontes estão o imposto de exportação incidente sobre o petróleo bruto e os dividendos da Petrobras devidos à União. A manifestação de Rodrigo Pacheco vem pouco depois de o presidente da Câmara, Arthur Lira, reclamar que o Senado não discutiu outra proposta que muda o cálculo do ICMS cobrado sobre a venda de combustíveis. Salsi. Certo, Matheus. Já falamos de novo. A Justiça de São Paulo condenou a veterinária que burlou o sistema de vacinação contra a Covid-19 em Guarulhos. E a Mariana Bispo explica melhor essa história pra gente. Oi, Mari, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Jussara Schonier foi condenada por danos. Terá que pagar uma indenização de R$50 mil. O juiz Rafael Tocantins Maltês apontou que a veterinária tinha a intenção de tirar vantagem, já que se aproveitou de uma falha para burlar o sistema. Jussara havia completado o esquema vacinal com 2 doses da Coronavac em fevereiro de 2021. Mesmo assim, por vontade própria, ela decidiu tomar a dose única da Janssen, 4 meses depois, quando ainda não havia recomendação para a dose de reforço. Em comentários feitos na época em rede social, ela ainda destacou que o local de vacinação não tinha computadores para verificação online. A indenização vai ser destinada a algum fundo de representação da comunidade, ainda a ser definido. Essa decisão cabe recurso e a nossa equipe entrou em contato com Jussara Schonier, mas não tivemos retorno. Eu volto com você, Salsi. Certo, Mari. Muito obrigada pelas informações. Em Campinas, quase 90% dos leitos de UTI para pacientes com síndromes respiratórias estão ocupados. Situação grave por lá. A Isabela De Vito tem os detalhes agora para a gente. Oi, Isabela, boa noite.
Boa noite, Salsi. Desde quinta-feira, o número de internados por síndromes respiratórias agudas graves subiu 22% aqui em Campinas. Dos 97 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19, gripe ou outra doença respiratória, 87 estão ocupados. De acordo com os dados da Prefeitura, há apenas um leito disponível para o SUS. Os outros 9 estão em hospitais privados. Só pelo coronavírus, Campinas tem 37 adultos em terapia intensiva. Outros 91 pacientes em estado menos grave estão em enfermaria. Por isso, a Secretaria de Saúde negocia a abertura de novos leitos. Salsi. Obrigada, Isabela. Agora, alerta em Salvador, mais de 29 mil pessoas não tomaram nem a primeira dose da vacina contra a Covid-19, então a gente vai para lá saber mais informações com a Juliana Tourinho. Juliana, boa noite. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Esse número inclui pessoas com 12 anos ou mais e que estão habilitadas para o recebimento da primeira dose. Outras 210 mil estão com o esquema vacinal atrasado e cerca de 500 mil ainda não foram tomar a dose de reforço. A Secretaria de Saúde da capital faz um apelo para que as pessoas busquem um imunizante para evitar uma nova onda da doença na cidade. Os casos estão crescendo por aqui e os não vacinados podem contribuir ainda mais para a transmissão. Os postos de vacinação de Salvador funcionam das 8 da manhã às 4 da tarde, Salsi. Obrigada, Juliana. Em São Paulo, o aplicativo do Poupa Tempo vai oferecer a carteira digital de vacinação contra a Covid-19 para as crianças de 5 a 11 anos. O serviço já existe para adultos e adolescentes. O objetivo da versão online é facilitar o acesso ao comprovante de imunização. Com o aplicativo é possível baixar o documento no celular ou imprimir em caso de necessidade. Natal começa a vacinar nesta terça-feira o público infantil de 5 a 11 anos contra a Covid-19. A Cádia Alves tem os detalhes agora. Oi, Cádia, boa noite. Boa noite, Salsi. A cidade recebeu cerca de 4.500 doses. Com isso, a vacinação começa pelas crianças com deficiência permanente ou que tenham comorbidade. Para receber o imunizante, é necessário que a criança esteja acompanhada dos pais ou responsável, que devem levar o documento de identidade ou certidão de nascimento, além do comprovante de residência de Natal e algum documento que comprove a deficiência permanente ou a comorbidade. Os responsáveis também devem fazer antecipadamente o cadastro da criança no site RN Mais Vacinas. Neste primeiro momento, a vacinação vai acontecer somente em 2 pontos. Depois, 10 unidades básicas de saúde serão incluídas no programa. Salsi. Obrigada, minha querida. E atenção, Brasília vai ter teste gratuito para a Covid a partir desta terça-feira. 22 farmácias estão credenciadas para realizar a testagem. O governo do Distrito Federal repassou para estas farmácias 800 mil testes rápidos que estavam em estoque. A vacinação infantil no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, começa nesta terça-feira e a Mônica Arruda tem os detalhes para a gente. Mônica, boa noite para você. Boa noite, Salsi. 5 cidades do Vale do Paraíba vão dar início à campanha de vacinação infantil contra a Covid. São José dos Campos, Guaratinguetá, Taubaté, Ubatuba e Campos do Jordão. Em São José dos Campos, a prioridade vai ser das crianças com algum tipo de doença, as portadoras de deficiência, as indígenas e as quilombolas. Até sexta-feira, a vacinação será para os menores de 10 e 11 anos. Os portadores de comorbidades devem apresentar algum documento que comprove a condição de saúde do paciente. A criança que tiver cadastro em alguma unidade básica de saúde de São José dos Campos pode utilizar o documento para se vacinar. Salsi. Obrigada, Mônica. A farmacêutica Moderna planeja desenvolver uma vacina conjunta, uma única vacina contra a Covid-19 e a influenza. O imunizante poderá estar disponível em alguns países no segundo semestre do ano que vem, se tudo der certo. Segundo a empresa, o objetivo é ter uma vacina anual
de dose única aí para que as pessoas não precisem voltar aos locais de vacinação para serem imunizadas contra os vírus. O imunizante está em fase de testes em humanos. Um aviso pelo celular: e mães de uma comunidade da Paraíba levaram os filhos para vacinar no posto de saúde. Mas foi antes da chegada das doses pediátricas. As crianças receberam vacinas de adultos. As crianças que receberam doses para adultos de imunizante com prazo de validade vencido moram nessa comunidade rural de Lucena, na Paraíba. As vacinas foram aplicadas neste posto de saúde e no assentamento Oiteiro de Miranda, do INCRA. Ao menos 48 crianças entre 5 e 11 anos receberam as doses no dia 7 de janeiro. Em depoimento ao Ministério Público Federal da Paraíba, a técnica de enfermagem que aplicou as vacinas disse que recebeu uma ordem para vacinar a todos os que estivessem no local, porque a validade das vacinas estava para vencer. Ela contou que o volume aplicado nas crianças foi o mesmo dos adultos e que não fez nenhum treinamento. A técnica e outras 2 pessoas foram afastadas do trabalho. Não teve uma determinação da administração para que isso acontecesse. O Ministério da Saúde anunciou agora à noite que o terceiro lote com doses da vacina contra a Covid para crianças vai chegar 3 dias antes. Voltamos a Brasília com o Matheus Escavazini, que tem as informações para a gente. Matheus. Salsi, 1.800.000 doses que chegariam no dia 27, agora desembarcam no dia 24 de janeiro. O segundo lote, que chegou domingo, já está sendo entregue aos estados. São Paulo e Minas Gerais já receberam. A expectativa do Ministério da Saúde é terminar a distribuição nessa terça. Ainda sobre vacinas pediátricas, mas agora a Coronavac, a Anvisa apresentou ao Instituto Butantan as novas etapas para análise do imunizante. Como a Coronavac infantil é igual à aplicada em adultos, o Ministério informou que tem algumas doses em estoque, mas elas só serão utilizadas em crianças se houver autorização da Anvisa. Salsi. Até já, Matheus. Obrigada pelas informações. Um estudo revelou que a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 não foi suficiente para prevenir infecções causadas pela variante Ômicron. A pesquisa foi realizada com profissionais da saúde de um dos principais hospitais de Israel. Os dados mostraram que a 4ª dose aumentou os anticorpos para níveis ainda mais altos do que a terceira, mas o reforço garantiu uma defesa parcial contra a Ômicron. O país começou a oferecer a 4ª injeção para idosos e pessoas com sistema imunológico comprometido no final de dezembro. E no Pará, a Defesa Civil registrou nova alta no nível dos rios. A Poliana Gomes traz os detalhes agora pra gente. Oi, Poliana, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Os rios Tocantins e Itacaiunas, em Marabá, subiram 4 centímetros em 12 horas. A régua pluviométrica marcou 13 metros acima do nível normal. São quase 3.000 famílias atingidas pela enchente em 11 bairros de Marabá. A maioria procurou abrigo na casa de parentes. Mas ainda há muitos que resistem em deixar as casas e buscam refúgio nos pisos superiores das construções. A prefeitura declarou que nenhuma família desalojada pela enchente ficará sem abrigo. O governo do estado decretou situação de emergência em 17 cidades atingidas pelas chuvas. Salsi. Obrigada, minha querida, pelas informações. E olha, não bastassem as perdas provocadas pelas chuvas, a população de Minas Gerais enfrenta ainda o aumento no preço dos alimentos. Para os moradores das regiões atingidas por enchentes, a segunda-feira foi de limpeza e de prevenção às doenças. A quantidade de lixo nos bueiros é apontada como uma das causas para os estragos em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Sem ter por onde sair, a água da tempestade inundou este hospital particular. Tombou e arrastou carros e arrancou o asfalto da principal avenida da cidade. Em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, o dia foi de reconstrução e prevenção. Moradores tomaram vacina contra doenças que possam surgir em virtude das enchentes. A prefeitura responsabiliza a mineradora Vale pelos metais pesados no rio, depois do rompimento da barragem de Brumadinho. Toda vez que houver um período chuvoso mais intenso, as nossas comunidades, as nossas
áreas de preservação ambiental serão tomadas de minério, porque nós não vimos nenhuma ação da Vale de reparar o dano causado. Além da saúde, os atingidos pelas enchentes também precisam proteger o bolso. Na maioria das cidades inundadas, os preços dispararam, principalmente dos alimentos. No caso do repolho, a variação chega a quase 1000%, mas tem também o quiabo, a couve. O que não aumentou muito foi o quê? Só a abóbora. Só a abóbora morango, o resto tudo aumentou muito. Meus meninos gostam de abobrinha. Eu olhei lá, falei, não, vou levar o chuchu porque ele tá mais barato. Tá ruim para todo mundo. As explicações: lavouras encharcadas e estradas interditadas que dificultam a chegada da comida. Este caminhoneiro pretendia fazer uma entrega em Itabirito, mas no meio do caminho havia uma cratera. Eu ouvi falar, mas achei que dava para passar pelo menos em uma pista, né? Mas infelizmente... E nós tentamos contato com a mineradora Vale, mas não tivemos nenhum retorno. E ainda em Minas Gerais, os impactos da chuva estão longe de acabar. São 106 pontos de interdição nas estradas que cortam o estado. O Gabriel Rodrigues atualiza agora para a gente a situação. Oi, Gabriel, boa noite. Oi, Salso, boa noite. São 83 trechos de interdição parcial e 23 de interdição total, de acordo com o balanço realizado pelas polícias rodoviária federal e militar rodoviária. Um exemplo de ponto totalmente interditado é na BR-356, que liga Belo Horizonte a Ouro Preto. O asfalto cedeu há 9 dias por causa das chuvas intensas e uma enorme cratera se abriu na pista. Outro trecho totalmente bloqueado desde sexta-feira é na BR-381, perto de Nova Era, na região central de Minas. O asfalto estufou depois do deslizamento de uma encosta. Aqui em Minas Gerais, a orientação para os motoristas é mesmo pesquisar a rota antes de pegar a estrada e sair de casa com antecedência. Salso. Obrigada, Gabriel, pelas informações. O desmatamento da floresta amazônica cresceu 29% no ano passado em relação a 2020. Você acompanha aqui no nosso telão. De acordo com o Amazon, foi o pior ano em uma década. A destruição chegou a 10.362 quilômetros quadrados, área que equivale aí a metade do estado de Sergipe. Pará, Amazonas e Mato Grosso foram os estados que mais desmataram. Ao menos 6 tornados atingiram o estado americano da Flórida neste domingo. Com ventos de 190 km por hora, as tempestades destruíram dezenas de construções. Segundo autoridades, cerca de 15 mil pessoas ainda estão sem energia elétrica na região. As tempestades e fortes ventos foram causadas pela frente fria que atinge a região leste do país. Pelo menos 10 outros estados americanos estão em alerta por causa de uma tempestade de neve. Equipes de resgate encontraram o corpo de uma mulher britânica que estava em Tonga, na Oceania, durante o tsunami que se formou no fim de semana. Angela Glover, de 50 anos, foi levada pelas ondas quando tentava resgatar animais de estimação. A ilha, que fica no Pacífico, foi atingida no sábado por um tsunami depois da forte erupção de um vulcão submarino. O fenômeno também matou outras 2 mulheres afogadas no litoral do Peru, a mais de 10 mil quilômetros de distância do vulcão. O parlamento francês determinou que todos os atletas e profissionais do esporte que desejam competir no país terão que ser totalmente vacinados contra o coronavírus. Quem traz os detalhes para a gente é a correspondente Ana Paula Gomes. A decisão do governo torna obrigatória a apresentação do certificado de vacinação e essa medida vale também para o público e para todas as pessoas que vão trabalhar no evento. Além do esporte, essa regra também vale para espaços de lazer e eventos culturais. Lembrando que em maio acontece na França o torneio de Roland Garros. O tenista número 1 do mundo, Novak Djokovic, deve ficar de fora. Ele foi proibido de competir no Aberto da Austrália por não apresentar o passaporte da vacina. E o governo francês anunciou que nenhum atleta terá privilégios. Em 2023, a França vai sediar as Olimpíadas. E até lá, deve ter muitos eventos testes para os Jogos Olímpicos. De Lisboa, Ana Paula Gomes. Ficar de olho, né?
O aumento de casos de Covid-19 impulsionados aí pela variante Ômicron começou a desacelerar em algumas regiões dos Estados Unidos. Mesmo assim, autoridades de saúde alertam que o país ainda não chegou ao pico da nova cepa. Vamos saber mais detalhes com o repórter Vandrei Pereira. Vandrei, boa noite para você. Olá, Salsi. A cidade de Nova York, uma das primeiras a enfrentar um surto, por conta da Ômicron, registrou uma queda de 17% nas infecções em relação à última semana. Outros estados do Nordeste americano também seguem a tendência de diminuição nos casos de Covid-19. Apesar da redução, o cirurgião geral e um dos porta-vozes da saúde pública na Casa Branca, Vivek Murthy, afirmou que o pico de contágio nos Estados Unidos ainda deve acontecer nas próximas semanas. Na semana passada, o país teve uma média de mais de 750 mil infecções registradas diariamente. E olha, mais de 1.800 americanos morrem por dia vítimas da Covid, um aumento de mais de 50% desde 1º de janeiro. Salsi. Obrigada, Vandrei. Situação preocupante por aí, né? A polícia do Reino Unido vai ouvir 2 adolescentes detidas por suspeita de envolvimento com um homem que manteve 4 reféns. Foi numa sinagoga do Texas, nos Estados Unidos. A polícia negociou por 10 horas até invadir o local e libertar os reféns. O sequestrador morreu. Ele era um cidadão britânico, entrou na sinagoga durante uma cerimônia transmitida pela internet. Segundo a polícia, ele exigia a libertação de uma cientista que cumpre pena de 86 anos em um presídio do Texas por terrorismo. A Coreia do Norte disparou 2 mísseis nesta segunda-feira. Os 2 mísseis de curto alcance foram lançados de um aeroporto perto da capital, Pyongyang. A vizinha Coreia do Sul afirmou que o foguete percorreu mais de 300 quilômetros a uma altura de 40 quilômetros. Em um comunicado, um porta-voz da Coreia do Norte defendeu o direito do país de reforçar o armamento. Esse é o 4º lançamento em menos de um mês. A economia da China encerrou o ano de 2021 com crescimento de 8%. Da Ásia, quem traz as informações ao vivo para a gente é a correspondente Silvia Kikuchi. Oi, Silvia, boa tarde para você. Isso em plena pandemia, né? Olá, Salsi, muito boa noite para você e a todos que nos acompanham por aqui. Exatamente, esse resultado foi atingido mesmo com a pandemia. E apesar do desaquecimento observado no último trimestre, o crescimento do Produto Interno Bruto da China superou as expectativas dos analistas. Mas para 2022 são destacadas algumas preocupações, como os riscos do mercado imobiliário e os rigorosos confinamentos para enfrentar a Covid-19. Também no ano passado, o país registrou a menor taxa de natalidade desde a fundação da China comunista em 1949. Foram 7 nascimentos para cada 1.000 pessoas, metade do índice registrado no Brasil. O governo chinês afrouxou a política de 1 filho por família. Agora os casais podem ter até 3 filhos. A crise demográfica na China se junta ao envelhecimento da população. Salsi. Obrigada, Silvia, pelas informações. O governo da China recomendou que moradores da capital, Pequim, deixem de receber correspondências vindas do exterior. Você vai saber por que agora. Essa orientação foi feita depois do país afirmar que detectou amostras da variante Ômicron em uma carta vinda do Canadá. Segundo autoridades, a correspondência foi responsável por contaminar o primeiro paciente com a variante Ômicron na China. Todos os funcionários que tiveram contato com esse material também foram colocados em quarentena. O governo federal quer estender o Auxílio Brasil para mais 3 milhões de famílias que pediram benefício este ano. O Matheus Scavazini está de volta e conta pra gente os detalhes. Matheus. Salsi, a informação foi confirmada pelo ministro da Cidadania, João Roma. Se o programa for ampliado para 20 milhões de famílias, o investimento mensal deve chegar a 8 bilhões e 800 milhões de reais. Quando a medida foi aprovada, o Congresso incluiu a determinação de que os recursos fossem sempre ampliados para nunca haver fila de espera no programa.
mas o presidente Bolsonaro vetou o trecho a pedido do Ministério da Economia. Mesmo assim, o governo zerou a fila no ano passado, com a inclusão de 3 milhões de famílias em janeiro. Isso foi possível graças à alteração das faixas consideradas de pobreza e extrema pobreza. Salce. Obrigada, Matheus, pelas informações. Boa noite para você. A gente segue o JR 24 horas com o mercado financeiro. O dólar comercial abriu a semana em alta de 0,24%, vendido a R$ 5,52. A moeda americana volta a subir depois de 4 quedas consecutivas. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 0,52% e fechou acima dos 106 mil pontos. Os servidores federais anunciaram que vão paralisar as atividades nesta terça-feira, caso o Ministério da Economia não inclua todas as categorias na previsão de reajuste salarial. Os servidores públicos de 46 categorias já estão se organizando para paralisar as atividades. Além do Distrito Federal, os estados de Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul e Santa Catarina devem parar. Funcionários do Banco Central prometem cruzar os braços das 10 da manhã ao meio-dia. Quase 2 mil servidores entregaram seus cargos ou se comprometeram a não assumir postos de coordenação na instituição. Os servidores do BC pedem reajuste salarial e reestruturação da carreira. 1.200.000 servidores reclamam que não foram contemplados no orçamento. O governo reservou pouco mais de 1,7 bilhão de reais apenas para policiais federais, rodoviários federais e agentes penitenciários. Aliados do presidente vêm aconselhando que não seja dado aumento para nenhuma categoria, para evitar uma crise no funcionalismo. Os servidores da Receita Federal foram os primeiros a reclamar da falta de previsão de reajuste no orçamento. Quinta-feira passada, eles tiveram reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e disseram que o encontro foi frustrante. Portos e aeroportos já sentem os efeitos da paralisação. O Fórum das Carreiras de Estado, que representa mais de 30 entidades de classe, lembra que a correção salarial tem que ser fechada até março, já que a Lei de Responsabilidade Fiscal impede reajustes em período eleitoral. O Ministério da Economia disse que não vai se manifestar. Um levantamento mostrou que o mercado de trabalho vai demorar para se recuperar da pandemia. A variante Ômicron agrava ainda mais a situação em todo o mundo. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a taxa de desemprego oficial deve permanecer mais alta do que antes da pandemia até pelo menos 2023. Em 2022, o número de desempregados é de 207 milhões, contra 186 milhões em 2019. E a incerteza sobre o futuro da pandemia continua provocando queda no setor. Para conter o avanço de casos, países europeus endurecem as regras para os não vacinados. O governo francês tornou obrigatório o passaporte da vacina nos transportes, teatros, cinemas, restaurantes. O documento também será exigido em espaços culturais, de lazer e esportivos. Na Grécia, o governo tornou obrigatória a imunização para pessoas com mais de 60 anos. Quem recusar vai ter que pagar multa equivalente a R$ 300, podendo chegar a mais de R$ 600 por mês se a pessoa insistir em não se imunizar. Outros países aqui da Europa, como Áustria e Itália, também adotaram a obrigatoriedade da vacina para parte da população. Medidas que são criticadas por alguns europeus. O continente voltou a registrar protestos contra a vacinação. Em Amsterdã, na Holanda, milhares de manifestantes foram às ruas contra as restrições. Um relatório revelou que a pandemia da Covid-19 enriqueceu ainda mais os 10 homens mais ricos do mundo. O patrimônio dos bilionários passou para o equivalente a mais de 8 trilhões de reais desde março do ano passado. Entre as fortunas estão as do empresário sul-africano Elon Musk e do americano Jeff Bezos. Enquanto isso, o documento ainda mostrou que a renda de 99% da população mundial caiu, o que levou mais de 160 milhões de pessoas à situação de pobreza.
E agora o futebol aqui no Brasil, enquanto não começam os campeonatos estaduais, a Copa São Paulo de Futebol Júnior entra na reta final. 128 times iniciaram a competição e agora restam 8. Nesta segunda-feira, 4 jogos definiram os últimos 4 clubes nas quartas de final. Em Diadema, o Palmeiras saiu na frente do Inter de Porto Alegre, atual campeão da Copinha. Jonathan fez 1-0. O segundo gol saiu de um cruzamento. O zagueiro Lucas Rian tentou cortar e fez contra. No segundo tempo, o time gaúcho descontou com o centroavante Luca, mas terminou assim: Inter 1, Palmeiras 2. O adversário do Palmeiras vai ser o Oeste, que eliminou o Canaã da Bahia em Barueri. Tite abriu o placar e Cauã ampliou para a equipe paulista, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o Canaã diminuiu com Asley após o escanteio. E deixou tudo igual com Vinícius Alves, que aproveitou o rebote. Mas no finalzinho, o Reifite fez grande jogada e acertou o ângulo. Final, Oeste 3, Canaã 2. Em Porto Feliz, o Cruzeiro eliminou o Desportivo Brasil. Agel marcou o primeiro logo no início. O time da casa empatou com Marcelo Santos no primeiro gol sofrido pelos mineiros na Copinha. Mas no segundo tempo, o Cruzeiro foi eficiente e fez mais 3. Vitor Diniz, Vitor Roque e Vitinho garantiram a classificação da Raposa para as quartas. Desportivo Brasil 1, Cruzeiro 4. Os mineiros vão enfrentar o São Paulo, que derrotou o Vasco em São Caetano. Maioli fez o primeiro de cabeça e ampliou de pé direito após ótima jogada coletiva do tricolor. No segundo tempo, Thales Vander aproveitou o cruzamento de Caio e marcou o terceiro. Parecia definido, mas 5 minutos depois, Figueiredo dominou e, sem deixar cair, fez um golaço de cobertura. No minuto seguinte, outro gol do Vasco. Andrei bateu cruzado e diminuiu a vantagem. Aos 45, São Paulo respirou. Vitinho recebeu na esquerda e garantiu a classificação. São Paulo 4, Vasco 2. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com as imagens que marcaram o dia e logo depois tem o programa Entre Linhas. Uma boa noite para você. Cuide-se. Tchau.